todos! Este vídeo é para os amigos do Brasil. Estou cumprindo uma promessa, estou agora no Brasil e fiz uma visita a um supermercado, conforme eu havia dito, para verificar entre os alimentos que existem ali na categoria biscoito, chocolate, quais deles eu consumiria e por quê. Falamos disso num momentinho. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Estou no Brasil, mas estou quase voltando para Portugal. Este vídeo é dedicado aos brasileiros. Como eu disse, eu havia prometido que iria falar sobre isso. Se você já conhece o nosso canal, sabe que nós aqui falamos sobre evolução da consciência e todo o nosso tema aqui visa nos ajudar a assumir controle do nosso desenvolvimento espiritual e também na vida física. O nosso tema hoje é sobre saúde. Falando de saúde física, queremos manter os nossos níveis energéticos o melhor possível, não é? Isso depende de muitos fatores. Depende da nossa condição física também, depende da condição dos nossos chakras, do nosso corpo energético, depende da condição do ambiente não físico à nossa volta, das energias que nos rodeiam, depende do nosso estado psicológico, depende do nosso estado emocional, depende do nosso estado mental, mas o corpo físico também está envolvido nisto. E aí, neste ponto que nós queremos trabalhar, quando nós podemos ter o nosso corpo com o suprimento necessário dos nutrientes que o nosso corpo necessita, sem exagero, também sem que falte nada, nós temos a tendência de ter um maior equilíbrio no nosso corpo energético. Isso facilita porque nós temos montões de desafios, não é? No que se refere a manter as nossas energias estáveis, manter as nossas energias desbloqueadas, não permitir que energias externas acabem de alguma maneira nos afetando ou invadindo o nosso campo. Então os desafios são muitos. Vamos ver se pelo menos do ponto de vista do corpo físico nós conseguimos aqui controlar isso de uma forma mais ou menos fácil, e é por isso que ontem eu fiz uma visita ao supermercado para tentar buscar algumas coisas que seriam aquelas que eu consumiria estando aqui no Brasil, e esse vídeo é para os brasileiros, porque eu acho que em cada país nós temos um tipo diferente de alimento, e no Brasil eu penso que isso é muito mais necessário. Eu busquei muito, teria muita vontade de encontrar um alimento totalmente integral. Estou segura que existe, deve existir em algum lugar, não existem supermercados comuns, que é onde eu fui, que é para que todos vocês possam ter acesso e possam encontrar. Mas eu encontrei dois que eu consumiria, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Prometi também que ia falar de chocolate e de ingredientes, quais são nocivos ou não. Aguentem aí que eu vou falar disso ainda. Mas olha cá, encontrei dois cookies que eu consumiria. Vou comparar esses dois aqui, porque os dois são sem açúcar, não é? Um é o jasmine, o outro é esse mãe terra que eu não conhecia e eu vi agora. Não provei ainda, mas pelos ingredientes gostei muito dos dois, consumiria os dois. Nenhum dos dois é 100% integral. Por alguma razão não se produz isso. Não sei se é porque é mais caro ou qual seria a razão, mas é muito difícil de encontrar entre os biscoitos comuns do supermercado, como eu havia dito. Comprei esse aqui de coco, porque eu gosto muito de coco, vou aproveitar depois para consumir, mas vou ensinar vocês a comparar os ingredientes dos dois e qual é a diferença, tá bom? Como vocês vão ver, os tipos de cereal, basicamente, que tem aqui no jasmine é farinha de trigo, é trigo. Então nós temos o primeiro ingrediente, número 1, eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler, mas o que nós temos aqui como ingrediente número 1, farinha de trigo, quer dizer que a maior percentual é essa, aliás, farinha de trigo integral, quero dizer. O segundo ingrediente, portanto, é um percentual menor, mas mesmo assim é o segundo ingrediente, é uma quantidade muito grande, é a farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Hoje em dia, toda a farinha de trigo industrializada em todos os países, é essa tal fortificada com ferro e ácido fólico. E nós sabemos que muitas pessoas acabam, com o tempo, adquirindo intolerância a glúten, que não tinham às vezes na infância, acabam adquirindo uma série de problemas, às vezes até de intolerância ao trigo. Eu não sei o quanto está ou não ligado a este tipo de industrialização que nós vimos fazendo. É muito difícil hoje em dia de encontrar um grão de trigo tal como ele foi produzido na natureza. Existem alguns tipos de trigos que são os que eu recomendo para quem pode, para quem está numa capital e consiga ter acesso a eles, que são principalmente o trigo kamut,
e o outro trigo é espelta. São os dois melhores nessa sequência que eu falei, mas não são fáceis de encontrar, tendem a ser mais caros, mas de qualquer modo, compre um trigo integral, porque vem pelo menos com as fibras que vão ajudar seu corpo. A fibra muda muito como a nossa digestão funciona, muda muito também como é que o alimento é absorvido. Mas aqui, no caso, vocês veem que os dois maiores ingredientes são esses, depois vem óleos vegetais. Eu fiz um vídeo sobre gorduras trans, e então vou linkar aqui para vocês poderem ter acesso fácil. Quem não assistiu, eu recomendo muitíssimo que assista. Na verdade, aqui é uma sequência, aquele vídeo lá. E aqui tem óleos vegetais, mas eles declaram qual é o óleo. E aqui está dizendo que é óleo de milho, ou de girassol, ou de algodão. Portanto, nós sabemos que são óleos daqueles fluidos, mais líquidos. Não tem nada de hidrogenação nessas gorduras. Isso é muito importante, não é? Depois vem milho integral. Ótimo, e outras coisas aqui, fibra natural, tudo isso aqui sem muito o que comentar. Depois nós temos aqui edulcorantes naturais, e os edulcorantes são maltitol e glicosídeo de esteviol, que é a estévia, a famosa estévia que a gente fala. Os melhores adoçantes que tem, desses adoçantes que não tem calorias, não é? Estévia é muito saudável, parece que a estévia é mais segura de ser usada. Existe também o xilitol, que é seguro de ser usado. A estévia eu acho que altera um pouquinho o sabor do alimento, principalmente se é um suco que você vai colocar, a gente sente um pouco o sabor da estévia em si, da planta. Mas o xilitol altera muito menos o sabor do alimento. Contudo, é caro. Eu nem encontrei no supermercado aqui, talvez por causa do preço, porque mesmo na Europa onde eu compro, é bem mais caro. Então, mas um pouquinho rende muito, mas depende do quanto a pessoa gosta do açúcar e do quanto quer consumir. O outro cookie que eu vou comparar para vocês vão ver a diferença. E eu vou ler aqui os ingredientes, que neste cookie aqui nós temos também a farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, mas não é o segundo ingrediente, já está bem mais adiante, portanto, a lógica, pelo menos segundo diz o rótulo, é que tenha um percentual menor. Por isso, talvez eu até provasse esse daqui também para ver como é que funciona, e se esse aqui tem mais farinha integral. Para mim, no meu dia a dia, eu só como farinha integral, arroz integral, eu como de tudo. Mas eu como só o integral. Eu evito industrializado, eu evito aquilo que tem excesso de conservantes. Eu não como gordura trans sob hipótese nenhuma, menos que não tenha mais nada. Mesmo assim, eu acho que eu primeiro sinto um pouquinho de fome, depois vou comer e assim por diante. A gente tem que ter certos princípios na alimentação. Mas no mais eu como de tudo. Porém, como disse, busco o integral. Então aqui o que acontece? Eu tenho aqui, ó, farinhas e grãos integrais. Então tem farinha de trigo integral orgânica, que é melhor, não é? Sempre que a gente puder consumir orgânico, vale a pena. Mas no Brasil, às vezes, o preço é impossível, né? Então, dentro do possível, quando você puder, o orgânico vale a pena. E depois nós temos fibra de aveia, também integral. Nós temos aqui sementes de linhaça e outras sementes que estão adicionadas aqui. Portanto, somente depois é que vem a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Mas eu tenho esse cookie aqui e tenho esse outro aqui que é o Diet, que eu mostrei para vocês. E tem uma coisa que me confundiu demais aqui, porque quando eu fui comparar os rótulos, tem algo que para mim fica um pouco menos claro do que se passa. Porque o que nós esperamos? Se nós estamos comendo algo diet, provavelmente esperaríamos que tivesse menos calorias, já que o açúcar é extremamente calórico, não é? Claro que cereais também são muito calóricos, tão calóricos quanto o açúcar. Mas o açúcar, nós acabamos tendo uma quantidade maior de que cereais. Então, o que acontece é que, para quem tem diabetes e não pode consumir açúcar, vale a pena o diet. Para quem não tem diabetes, se a sua questão é fazer dieta para manter peso ou alguma coisa assim, reduzir calorias, os dois têm calorias iguais. Este aqui tem 135 calorias, que é o normal, e este aqui é o diet com adoçante, ele tem 133 calorias. Sempre que você puder, evite aspartame, principalmente em alimentos preparados assim, porque esses alimentos foram ao fogo, não é claro, foram assados, então a temperatura alta tende a deteriorar ainda mais o aspartame. O aspartame já não é algo muito saudável, mas quando é colocado a alta temperatura, fica pior ainda. Então, por exemplo, para colocar num cafezinho, coisa assim, não vale a pena o aspartame. Então, veja bem o quanto você consome de aspartame.
Todos os adoçantes, eles tendem a ter algo nocivo, exceto aqueles que são mais naturais de plantas, são esses que eu mencionei, mas um dia a gente pode falar disso, se vocês quiserem, falamos só disso. Teve uma época que eu estava fazendo dieta e eu consumia muito adoçante, portanto estudei bastante sobre isso. Hoje em dia já como mais normal, mas já adquiri um ritmo, né? Então fica mais fácil. Vou passando todas as dicas para vocês que vocês queiram, tá? Mas então o que eu estranhei? Estranhei aqui, primeiro, calorias iguais. Segundo, quando eu olho a quantidade de carboidrato em cada um, porque me surpreende assim, calorias iguais, ok, mas provavelmente, imaginei eu, como este aqui que é diet, eu comprei castanhas, e vocês sabem, tudo aquilo que são frutos secos, castanhas em geral, como nós chamamos no Brasil, nós temos uma quantidade de gordura maior, são gorduras saudáveis. Então, uma pequena quantidade de um determinado alimento, por exemplo, castanha de caju, uma pequena quantidade de castanha de caju tem tantas calorias às vezes quanto uma quantidade muito maior, em termos de quantidade de massa, não é? De uma farinha de trigo, por exemplo, porque a castanha de caju tem gorduras e a farinha de trigo não tem gordura, ou pelo menos não no mesmo percentual, enfim, comparado à castanha. Então, o que vai acontecer é que, quando eu examinei isso aqui, pensei, ok, as calorias são tão maiores porque tem bastante gordura dessas castanhas. Só que a quantidade de castanha deve ser muito pequena, porque quando eu olho o rótulo, acompanhem-me nisso, vamos aprender com isso, né? Examinar juntos aqui. Não só as calorias são muito parecidas, como se não também, eu vou ler aqui e falar para vocês. Carboidratos, neste aqui, que é o não diet, nós temos 18 gramas. E o carboidrato, nesse que é o diet, que não tem açúcar, portanto, imaginaria eu que seria um pouco menos, pelo menos, tem 17 gramas, a diferença é bastante pequena, quase insignificante. Ok, está bem, então vamos ver também diferenças nas gorduras. Deveria de que esse aqui tivesse mais gorduras saudáveis das próprias castanhas. Só que quando eu vejo a quantidade de gorduras aqui, este aqui é 6 gramas. E o outro é 5,6. Então é praticamente a mesma coisa. Fica bastante difícil de interpretar aqui esses rótulos no que se refere a essas quantidades. Então a dedução é que a quantidade de castanhas que tem aqui é relativamente pequena, ou a quantidade de gordura que se colocou aqui é relativamente alta comparado ao outro cookie. E, portanto, em cereais, os cereais estão cumprindo o papel aqui do açúcar e dando a mesma quantidade de calorias. É por isso que não é tão fácil fazer uma dieta. Não adianta a gente comprar o que está escrito diet ali, ou light, que dá na mesma, e achar que está comendo saudável. O light deveria ser preparado para ter menos calorias, mas eu ainda não encontrei algo que eu achasse que realmente isso aqui foi bem estudado. Quem sabe numa outra visita minha eu posso buscar para vocês se vocês quiserem, mas eu não encontrei. Quero mostrar para vocês outras duas coisas que eu trouxe para cá, na realidade 3, né? Um comentário paralelo antes disso é assim, olha esse biscoito cá, também é da Mãe Terra. Eu olho os ingredientes, praticamente idênticos a isso aqui. Varia um saborzinho, uma coisa ínfima, praticamente igual. Em termos de qualidade é igual, só que esse daqui custou acho que R$ 5,99 e este aqui R$ 3,99. É uma diferença significativa percentualmente falando, sendo que é exatamente o biscoitinho igual. Na realidade, esse aqui tem até um pouquinho mais em quantidade. Esse aqui tem 130 gramas e esse aqui tem 120 gramas. Portanto, de 130 para 120 e esse aqui é tão mais barato, eu fui buscar o porquê pensando que a qualidade era diferente, não é. Vamos tentar entender o porquê. Quem sabe porque esse aqui chama cookie? Tá mais chique, será? Não sei. Ou porque a embalagem é mais cara, tem esse arzinho, toma mais espaço para carregar, porque tem que ter esse arzinho aqui dentro, verifique sempre isso, senão os biscoitos estão todos quebrados dentro. Então, provavelmente, o processo de embalagem, de distribuição sai mais caro, é natural, que então tem que ser transferido o preço para cá. Mas em termos de qualidade, vai dar na mesma se você comer um ou outro. Muito cuidado com a quantidade, tá? Pese, conte, porque a gente come 3 bolachinhas dessa, já é uma quantidade de calorias alta comparado ao que nós poderíamos comer no nosso dia a dia. Todos nós, ou a grande maioria de nós, a menos que nós contemos calorias, nós terminamos comendo muito mais calorias do que o nosso corpo necessita. Isso não é saudável. Eu me incluo nisso, porque com tanta viagem, às vezes, é difícil. Na casa de cada um tem uma coisa deliciosa, especial que fazem para nós. Então, ou a gente é chato e diz não, ou a gente passa vontade, ou a gente acaba provando, comendo um pouco e excede a quantidade de calorias. Não é legal fazer isso. Todos nós terminamos por fazer. Mas
E quando nós pudermos vigiar um pouquinho e saber o que nós estamos consumindo, vale a pena. Então um cafezinho, um chazinho, uma xícara grande de chá e devagarzinho, mordendo devagarzinho, aí você vai comer só as 3 bolachinhas que deveria ser o que a gente consumisse, né? Olha, outra coisa que eu peguei, porque essa eu achei legal, quis muito trazer para mostrar para vocês. Eu encontrei pipoca zero, sem gorduras trans e sem gorduras. Geralmente as pipocas têm gorduras trans. Tá, coloca ali uma quantidade, um percentual em gramas que disfarça, já expliquei isso no outro vídeo, mas é o que acabam colocando ali. Então, se nós olharmos essas duas aqui, vou pegar essa aqui para ler os ingredientes junto com vocês, tá? Quando eu olho aqui, ingrediente número 1, obviamente, milho de pipoca. Ingrediente número 2, sal marinho, jasmine, moído, integral, blá, 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 não importa, sal light, provavelmente para ser menos sódio. Depois tem orégano e depois do orégano tem amido de milho. Eu acredito que o amido de milho é usado aqui de alguma forma para que o sal possa aderir aos grãos da pipoca. Não é porque senão o que vai acontecer é que quando a pipoca estoura, o sal não fica na pipoca. Em casa eu faço pipoca numa maquininha com ar, então não tem gordura nenhuma. Quando a gente coloca sal, o sal não pega, o sal cai. Então acabamos colocando muito sal cai lá embaixo e a gente consome pouco e a pipoca fica um pouquinho assim, sem graça. É a que eu consumo porque é a menos pior que eu tenho lá, eu gosto de vez em quando. Mas essa daqui tem o orégano e no final tem aroma, provavelmente eles colocam algum aroma de orégano, não sei como é feito, não declara se é aroma artificial, natural, como é esse aroma, mas de qualquer maneira já imaginamos que seja um aroma de orégano. Então essa pipoca aqui tá bem, a maioria delas quando você lê, tá lá escrito gordura vegetal, mesmo que ele diga natural, sem trans, leia lá atrás, milho de pipoca, gordura vegetal, sal. Falou gordura vegetal, minha dica, minha sugestão, sai fora. Porque 95% das vezes tem algum nível de trans ali, se não for completamente hidrogenado, completamente gorduras trans, não vale a pena. Então queria mostrar isso. Eu já havia buscado muito pipoca assim no Brasil, porque por um período eu encontrava, depois desapareceu e ontem eu voltei a encontrar essa aqui. Então, para vocês que têm acesso a esse tipo de produto, se gostam de uma pipoquinha, vale a pena. Outra coisa aqui, esse chocolate que eu encontrei, esse é um chocolate que eu comeria. E ele é feito de uma maneira diferente aos chocolates que eu compro na Europa, mas eu já vou ler com você o rótulo. Por que eu comeria? Porque ele é 70% cacau. Quando nós lemos chocolate em algum lugar, chocolate é uma coisa que na natureza não existe. Existe na natureza cacau. Do cacau, nós fazemos chocolate. E então, o chocolate normalmente vai açúcar, vai leite, vai outros ingredientes, e aí é que vem a importância de nós sempre lermos o que é que está ali. Muitos deles têm até sabor de baunilha, observem bem, tá bom? Eu quis pegar um chocolate que eu recomendaria, não falar dos que eu não recomendaria, que além de tudo é indelicado, mas comento com vocês este aqui, para que vocês queiram e que saibam, né, consumir um chocolate assim mais escuro, possam adquirir esse aqui. O que eu acho que é assim, nós temos que habituar o paladar. Claro, todo mundo que come chocolate ao leite, primeiro, tá cheio de gordura do leite, cheio de açúcar. Quando a gente come, o cérebro faz tum, e rapidamente dá aquela sensação de prazer, de saciedade, mas é uma saciedade falsa, porque na realidade são às vezes tipos de nutrientes que não são nutrientes que o corpo está verdadeiramente necessitando. Quando nós comemos um chocolate assim, tem muito mais antioxidantes, existe uma série de propriedades benéficas do chocolate. Aqueles de vocês que gostam de chocolate, olha, tá cheio de artigo dizendo que chocolate é bom para a saúde, mas este aqui, porque quando o chocolate é ao leite, o chocolate é cheio de açúcar, os danos que aquele chocolate faz, pela quantidade de cacau que tem, não vale a pena, é mais dano do que benefício. Um chocolate como esse, mínimo 70% de cacau, mínimo, eu acho que 60% é assim, o limite. Menos que 60% não deveríamos consumir. Esse tem 70%. Então aí já vale a pena. Mas olha, vou ler os ingredientes aqui junto com vocês, tá bem? O que nós temos aqui? Massa de cacau. Ok, portanto, cacau. Deveria ser, né? 70%, tinha que ser o ingrediente número 1, é aquele que tem maior quantidade. Só que o ingrediente número 2 é açúcar. E o ingrediente número 3 é manteiga de cacau. No caso aqui, na Europa, nós teríamos o inverso. Seria massa de cacau e depois nós teríamos manteiga de cacau, que é a própria gordura do cacau, é uma gordura saudável. Depois nós temos
teríamos açúcar. Então eu saberia que o percentual de açúcar é muito menor e haveria ali um nível maior de nutrientes, porque esse açúcar é um açúcar branco, é um açúcar industrializado. Há alguns chocolates que são produzidos com, por exemplo, açúcar de coco, ou às vezes agave syrup. Então, esses chocolates que têm essas adoçantes melhores são caríssimos. Normalmente é muito difícil que a gente consiga comprar, né? Seriam ainda muito mais difícil ainda no Brasil, onde mais tem isso é Estados Unidos. Agora, aqui nós temos, por exemplo, outras coisas que nós temos um aroma sintético, idêntico ao natural de vanila. Portanto, não é vanila. Alguma coisa que foi feita em laboratório pode parecer vanila. Mas é o último ingrediente, é uma quantidade pequena e é muito difícil evitar. Então, aqui é um chocolate que vale a pena, eu consumiria. Eu vou provar depois para ver como é que é esse chocolate aqui. O motivo que penso eu que o ingrediente número 2 aqui é açúcar e não manteiga de cacau é por causa do calor do Brasil. Porque se tiver muita gordura, sabe como é? A gente segura, já derrete na mão. Então essa é uma complexidade. Então é isso aí, as dicas que eu tenho para vocês desse tipo de alimento. Espero que ajude. Façam boas compras. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.